Olá, como vai você? Tudo jóia? Primeiramente, eu quero agradecer aqui o convite ao nosso encontro de arquivos públicos e privados do estado do Ceará, o segundo encontro. Agradecer aos organizadores do evento, um evento que vai ser muito positivo, com certeza está sendo, né? Eu sei que já tiveram algumas outras palestras anteriores a mim. Agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou Pablo Soledade, diretor da Escola GDI, e hoje eu vou falar com vocês sobre digitalização de documentos. Na verdade, eu trouxe uma perspectiva aqui para esse eixo temático de prestação de serviços em arquivos, então focando a digitalização e trazendo algumas discussões legais para você, tá bom? Tem um pouco tempo, então eu vou buscar ser direto ao assunto, a gente tem muita coisa para poder discutir, para poder conversar, e caso vocês tenham dúvidas aí ao longo da nossa apresentação, anote, depois mande para mim aqui que eu terei o maior prazer de responder, tá certo? Então vamos lá, vamos à nossa apresentação, compartilhar aqui bem rapidamente. Não sei se algum de vocês já me conhece, eu sou diretor da Escola para Gestores de Documentos e Informações, a Escola GDI, sou doutorando e mestre em Ciência da Informação, bacharel em Arquivologia, já tenho aí mais de 20 anos de atuação na área, e atualmente eu dou palestras, faço consultorias, sou empresário também neste segmento, já fui conselheiro do Conselho Nacional de Arquivos, do CONARC, e membro da Câmara Técnica também para assuntos de digitalização de documentos, quando eu tive a oportunidade aí de ser um dos autores da nossa resolução 48 do CONARC, tá? Mais de 10 mil alunos treinados realmente, tanto no online quanto no presencial. Eu sei que alguns estão assistindo essa palestra e estão no presencial, outros no online, e vamos falar hoje sobre essa perspectiva da digitalização do ponto de vista da prestação de serviços, e aí eu trouxe o viés comercial e do marketing, porque eu acho que é um ponto importante para que você tenha essa noção, você que quer prestar serviços nessa área, e de repente você que não está prestando serviços, eu sei que o assunto também vai trazer aí grande interesse, eu trouxe vários insights também do ponto de vista do viés técnico da digitalização, né? Então, a gente tem que ter essas duas perspectivas para que a gente consiga realmente ter essa noção da importância da prestação de serviço bem feita na digitalização e como é que a gente pode fazer realmente essa prestação, como é que a gente pode ampliar as nossas oportunidades. Estou vendo o horário aqui para não passar, e então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre esse viés comercial e de marketing, tá? Tão importante quanto a área técnica. Você que vai prestar serviço ou está prestando e quer ampliar as suas perspectivas de trabalho, precisa saber que deve se desenvolver na área comercial e na área técnica. E, infelizmente, os arquivistas e os profissionais que atuam na parte de gestão da informação, na gestão de documentos, não sabem vender. Essa é a grande realidade. A gente precisa aprender a vender. Se você continuar com essa perspectiva só técnica, achando que a teoria e a própria prática até dos serviços de digitalização vão fazer você chegar em outros patamares, você está redondamente enganado. Se você não tiver ali uma base também de marketing, uma base comercial, você vai ter dificuldades de ampliar, de escalar as suas atividades, de lotar a sua agenda de repente como você quer, tá? Então, qual é a grande dica que eu te dou? É que busque estudar esses assuntos, não precisa ser um expert, sabe? Uma pessoa que entende tudo de marketing, tudo do comercial, mas você precisa sim ter essas habilidades, você precisa desenvolver essas competências, e esse desenvolvimento vai se dar a partir de estudos, de participação em cursos, de leitura, de assistir vídeos, enfim, é assim que você vai realmente conseguir evoluir. Claro que com o passar do tempo, você vai poder contratar alguém especialista nessa área, ou nessas áreas, né, tanto de marketing, gestão de redes sociais, a parte de inbound marketing, enfim, de brand, né, para a marca, para reforçar a marca, fortalecer, e também para a parte comercial, de repente um gerente comercial, alguém de vendas, mas independente disso, e enquanto você não tem essa estrutura, que eu acredito que a maioria das pessoas vão começar, assim, foi assim que eu comecei, né, trabalhando e aprendendo e fazendo só a eu presa, né, você tem a empresa e a gente tem a eu presa, que é você sozinho, a princípio, fazendo algumas coisas, mas claro, se você puder, eu recomendo que você faça aí alguns investimentos para poder ter esses profissionais já desde o início ou quando
o seu orçamento permitir, tá bom? Então, a gente precisa realmente aprender a vender, e infelizmente a gente não sabe. Não sabe tanto por uma questão de formação mesmo, nossa, a própria sociedade brasileira tem vários preconceitos em relação a vendas, né? Então, a gente acaba tendo essa dificuldade. A gente tem medo de vender um serviço, tem vergonha de apresentar o preço. Então, enquanto a gente não quebrar essa crença, as nossas dificuldades de vender vão continuar e as nossas dificuldades de ter bons serviços também vão continuar. O que é que depende da sua execução? De uma boa conversa, de uma boa segurança para você demonstrar para esse possível cliente, esse prospect, né, que é o que a gente chama, de uma empresa, uma pessoa física que a gente está prospectando comercialmente para tentar fechar algum contrato, tá? Então, isso é um ponto importantíssimo. É, eu lancei isso aqui lá no meu Instagram, depois, se vocês quiserem me seguir, é só seguir lá, o Sou Pablo Soledade, tá? E essa pesquisa a gente fez ao longo aí do período do ano passado, né, em 2022, perguntando a algumas empresas, cerca de 100 empresas, sobre como é que andava essa transformação digital, o uso da digitalização, e de forma surpreendente, assim como outra pesquisa também, que a gente tem conhecimento aí do pessoal da Information Management, né, também da Gartner e tudo mais, você tem aí uma perspectiva em torno de 5% de empresas que já realizaram processo de digitalização de documentos como um todo, tá? As empresas estão ainda iniciando esse processo, por mais que a gente ouça falar por vários órgãos públicos que já tenham feito licitações, mas tem muito mais que não fizeram ainda serviços, e não só de digitalização, mas de gestão documental como um todo, né? Porque às vezes vai logo direto para a digitalização e esquece que a gestão documental é o ponto mais importante. Então, nós temos esse cenário, ou seja, é um cenário de oportunidade, é um cenário de grande perspectiva da gente fechar contratos, tá? E o que é que a gente deve fazer aí para ter mais oportunidades, né? Será que a gente deve colocar ali o nosso contato no WhatsApp individual? Será que a gente deve publicar uma postagem no Instagram? Será que a gente deve fazer um artigo ali básico no LinkedIn e publicar, esperar alguns comentários e também colocar nos nossos serviços ali, um currículo no LinkedIn, no Lattes, enfim. Todas essas ações são válidas, ou seja, é preciso um conjunto de ações para quê? Para que a gente possa gerar valor à nossa marca. E nós somos uma marca, tá? Você é uma marca quando se trata de um profissional que quer prestar serviços, tá? Então, esse ponto é muito importante. Você precisa gerar valor daquilo que você faz, das ações que você realiza, porque se você não gerar esse valor, ninguém vai valorizar. Então, primeiro você precisa se valorizar e demonstrar que o que você faz é importante. E não é com teoria, né? Não é com um arquivistiquez que você vai chegar ali no cliente falando de tabela de temporalidade, de cadeia de custódia, de repositórios digitais confiáveis. O cliente não. O cliente ele quer ouvir os resultados. Onde é que ele está hoje? Qual é o problema? Qual é a dor? Porque a dor é algo que é muito usado hoje, né, no marketing. Qual é a dor que você tem? A dor nada mais é do que quais são os problemas existentes, o que é que está realmente mais incomodando a sua empresa, ou então impedindo essa empresa de ampliar os seus serviços de uma forma melhor, ou de reduzir os custos, né? Já que a gestão documental está entre esses dois patamares. A gente que atua com gestão de documentos e digitalização, a gente tanto evita custos, a gente reduz custos a partir de uma boa implementação, né? E isso, obviamente, para empresas privadas, vai fazer com que ela amplie lucratividade, melhora de serviços, inclusive de atividades finalísticas, né? E para os órgãos públicos, no caso dos órgãos públicos que não visam lucro, é a questão da melhoria dos serviços ao cidadão, né? Aos cidadãos, tá? Então, essa geração de valor é importante. E eu acabei de falar aqui desses dois universos. Temos o universo de órgãos públicos e temos o universo de empresas privadas, e eu vou colocar aí também pessoas físicas, né? Que são também muito consumidores das nossas soluções. Tanto as pessoas físicas, seja alguém reconhecido, renomado, algum ator. Eu já fiz vários projetos para pessoas, projetos de acervos pessoais, né, de arquivos pessoais, que é uma demanda também muito grande.
tanto na gestão quanto na digitalização de documentos, tá? E empresas nem se falam, tá? Então já passou aí com certeza de mais de 100 projetos realizados só nessa área privada e outras dezenas e dezenas na área pública, tá? Então temos esses dois universos. Você precisa buscar conhecer um pouco da realidade de cada um deles, saber que existem sim diferenças, mas que é possível atuar em cada um deles. No que tange os órgãos públicos, nós temos aí a grande maioria dos projetos sendo feita a partir de licitações. E existem leis específicas para licitações, não é o caso de eu trazer aqui, mas você que quer se aprofundar no assunto, pesquisa aí, lei de licitação, tem uma lei nova, né, que entrou em vigor agora em 2023, sendo que em alguns órgãos já a partir de 2022. Então, dá uma olhada, porque você precisa realmente conhecer ou, no mínimo, contratar aí uma prestação de serviço nessa área, tá? E tem também as dispensas de licitação que ocorrem aí com valores até um determinado patamar, com essa nova legislação vai para R$ 50.000 o valor da dispensa, mas tem uma variação aí entre estados, entre o governo federal, prefeituras, então é bom você pesquisar e saber mais sobre esse assunto. E claro que nas licitações você tem uma questão muito burocrática, no sentido documental, a sua a empresa precisa ter alguns documentos específicos, tá? A gente precisa também ter muito cuidado, isso tanto para órgão público quanto para privado, tá? Com planilha de formação de preço, mas para público mais ainda, eu diria, porque as licitações elas são regidas nessa concepção de menor preço. E como ela tem essa coisa do menor preço, então, as empresas, a tendência é que elas baixem o máximo possível. E aí você precisa ter um maior cuidado com a sua planilha de formação de preço, tá? Concorrentes também, mas assim, muita gente tem medo de concorrente, tem muitos e tal, mas qual é o mercado, né, que não possui concorrência? Todos os mercados têm e cada um tem o seu espaço. É só você ter os seus diferenciais, é só você ter garra, você prospectar bem, você participar dos melhores processos licitatórios, você também prospectar e tentar fazer aí uma prospecção ativa para conseguir projetos em órgãos públicos, tanto com dispensas quanto com licitações. Isso não é errado, pelo contrário, uma empresa ir num órgão, fazer a visita, se apresentar, é algo importante. Às vezes o gestor daquele órgão nem sabe que existe esse serviço, ou nem sabe que tem uma empresa ali que presta essa atividade, e de repente você prospectando, você vai conseguir bons contratos. Nós temos também vários mitos em licitações, que não entre com crenças limitantes, tá? Não é toda licitação, ou a maioria que tem vícios, ocorre sim, existem fraudes, a gente está aí vendo os jornais, né? O tempo inteiro tem uma notícia aqui, outra ali, mas na grande maioria, eu digo isso porque já participei de muitas e muitas licitações e ganhei ali de forma limpa, de forma clara, brigando preço, disputando ali questões técnicas, requisitos, mas sem esse mito, tá, de que tudo é armado, então essa crença acaba limitando você realmente não participar. E quebra essa crença porque realmente tem projetos sérios, tem alguns públicos sérios, com projetos muito interessantes e que você pode ajudar. No sentido das empresas privadas, nós já temos aí uma realidade diferente. Geralmente a gente não tem licitações, às vezes até tem algumas empresas de maior porte, né? Tem ali os seus processos de contratação por concorrência, gera-se até especificações técnicas, esse ET aí de especificação técnica, ou o próprio termo de referência chama-se o projeto básico, o FP, enfim, tem várias siglas e nomenclaturas para delinear essa contratação de uma empresa, tá? Na área privada. Então, a gente tem que ficar ligado nesses processos, tem que se cadastrar nessas coisas enfim, Get Ninjas, Ruby, são alguns canais de cadastro, e tem vários gratuitos, inclusive, só você pesquisar aí no Google, cadastrar empresa, que você vai achar aí algumas opções. E também tem as indicações, né? O boca a boca, tem aquela questão de você estar aparecendo ali, estar com uma marca toda arrumadinha, estar ali publicando conteúdo para que, de fato, a sua marca seja conhecida. E também falando com os seus colegas, vizinhos, amigos, né? A gente usar o nosso network, fazer o que eu chamo de mapeamento de network, assim, a gente fazer algo bem estruturado e ver, olha, qual é o amigo de meu tio, da minha tia, do meu primo. As pessoas precisam saber o que você faz. E quanto mais tem isso, mais indicações vão acontecer, tá? Aí você sai um pouco dessa coisa
de esperar receber alguma proposta para uma prospecção mais ativa, tá? Bom, e como fazer essa prospecção comercial e fechar negócios nessa área de digitalização no cenário atual, né? No cenário pós-pandemia, as coisas estão voltando, esse novo normal, as pessoas querendo uma transformação digital, mas não quer gastar muito, né? Quer reduzir custos e ter o melhor resultado possível. Esse é o cenário, tanto para o público quanto privado, tá? Essa prospecção, ela de fato, ela busca a procura, né, de novos clientes, né? Adquirir realmente tanto empresas, quanto órgãos públicos, quanto pessoas físicas, tá? E essa prospecção, ela pode ser tanto uma prospecção mais ativa, como uma passiva, né? No cenário A, eu coloquei aqui, ó, você ou o time de vendas encontra novas oportunidades e insere no funil de vendas. A gente vai falar um pouco sobre funil de vendas um pouco mais para frente, mas é justamente isso. Aqui você está buscando oportunidades, você está produzindo um conteúdo, você está ali o tempo inteiro estruturando e abrindo, né, ali uma vitrine para que novos clientes apareçam. E esse segundo cenário é que o possível cliente, que ele já está nesse processo, ele já te conhece de alguma forma, aí vão ser necessários alguns elementos para que ele busque realmente ativar essa intenção de contratação sua. É com produção de conteúdo, é com muito mais coisa. O outro cenário já não é de prospecção, essa questão, por isso que eu coloco prospecção, porque ela é ativa, né? Você busca ali, você faz várias ações, e tem o cenário da passiva, da prospecção passiva, que é onde você está cadastrado nessas ferramentas, né? Recebe filtros de licitações, e aí vê se existe alguma oportunidade e participa dela, tá? Ou então alguém vai lá e te procura por alguma coisa, mas você precisa ter montado esse ambiente de prospecção até para que essas outras coisas aconteçam, tá? Vamos lá, então. Como eu falei anteriormente, o ideal mesmo é que você já tenha estruturado as coisas e que o cliente ele já tenha um contato contigo de alguma forma pelas redes sociais. De algum jeito ele conheça o seu trabalho por alguma indicação, tá? Então, se você tem uma referência, olha como fica mais fácil. E tudo na vida é assim, né? Não tem jeito. A pessoa vai buscar uma referência, saber de onde você é, saber com quem você vive, enfim, com quem você se conecta, e aí ela tem uma segurança maior, uma confiança, porque esse é um dos principais elementos que fazem com que uma contratação aconteça. Dinheiro, claro, custos é importantíssimo. Você ter uma proposta enxuta, uma proposta realmente que seja adequada à realidade, que seja justa, tanto para o seu cliente quanto para você. Mas você precisa ter algo mais, não é só o preço. O preço é algo importante, mas não precisa ser o mais barato para ser contratado, especialmente em empresas privadas e com negociação de pessoas físicas. E também nos órgãos públicos, quando você está prospectando uma dispensa de licitação, por exemplo. Você pode ver com um preço maior, você pode vir com uma consultoria embutida, e isso pode te dar uma vantagem, tá? Vamos para o próximo slide. Como é que a gente pode melhorar, então, essa coleta, né, de informações para a elaboração de uma proposta? Estou falando de prospecção, mas um ponto muito importante é a gente conhecer esse nosso possível cliente, né? A gente precisa ter essas informações dele, tá? E essa coleta de informações, ela é fundamental para que a gente possa elaborar uma proposta, para que a gente possa também visitar esse possível cliente. Eu costumo pesquisar antes de fazer uma visita, saber da origem dessa empresa, do histórico, quem são os diretores atuais, se está passando por algum tipo de problema ou alguma coisa bem positiva, para poder ter elementos para conversar na hora com o cliente. Já cansei de sair de reuniões com propostas fechadas por justamente ter essa preocupação inicial, tá? E estar preparado ali, inclusive, para apresentar uma proposta na hora. Não esperar dizer ao cliente, daqui a 2, 3 dias eu te mando, tá? Se der para você, claro que tem situações que você vai precisar sair, vai precisar analisar, mas tem coisas muito mais simples, que você pode ali mesmo chegar para o cliente e dizer, vou fazer uma proposta para você aqui agora, para que a gente possa fechar. Pode ser feito assim, entendeu? E a gente tem essa dificuldade com vendas, talvez por isso não consiga evoluir e pensar dessa forma, tá? Então, um insight importante para você. Uma outra coisa que eu quero
que você reflita, que você se responda, né? Se é verdade ou mito. Os clientes, eles possuem estágios de maturidade diferentes para a concretização da venda do serviço oferecido de gestão de digitalização de documentos. Gestão e digitalização. O que é que vocês acham? Você acha que é mito? Você acha que é verdade isso? Que esses estágios de maturidade, eles não existem? Que está todo mundo na mesma pegada? Então, existem sim estágios diferentes, tá? É preciso a gente identificar, a gente conhecer, e para isso aí a gente vai beber de outra fonte, não é na gestão e digitalização, não é na parte técnica, é justamente nesse viés de marketing comercial que a gente tem esse conhecimento. Existe aí uma pirâmide da consciência, né, na qual ela traz o consumidor para um nível, na parte de baixo da pirâmide, o menor possível, o mais inconsciente possível, para lá no topo da pirâmide ele tem uma consciência e ele passa a ser consumidor. Ou seja, às vezes você não sabe que tem um problema, às vezes você não conhece uma solução específica, você está completamente inconsciente daquela questão. Aí surge, de repente, uma situação, digamos, tentou achar um documento e não encontrou. E agora? Faz o quê? Então você começa a ter consciência desse problema. Pô, esse problema existe. Se ele tivesse mais fácil aqui no meu computador, o cara às vezes não sabe nem a palavra digitalizado, né? Mas ele sabe que ele queria uma solução para, quando ele pesquisasse rapidamente, ele achasse. Então ele já começa a ter consciência do problema e aí ele vai pesquisar, de repente no Google, encontra alguma informação sua, ele começa a perceber, nossa, existe uma solução para isso, existem empresas que fazem digitalização de documentos. Essa é a solução para mim. É isso que eu quero. Eles, às vezes, não, às vezes ou quase sempre, não entendem que existe a arquivologia, a gestão documental, porque ele vai perceber que existe uma digitalização. E, a partir disso, ele vai ter consciência dessa solução e aí, na pesquisa, ele vai encontrar algumas empresas e ele vai encontrar você como prestador de serviço. Então, ele começa a ter consciência do produto, da sua marca, da sua empresa, e do serviço que você realiza. E a partir de uma negociação, de uma conversa, ele passa a ser consumidor, tá? Essa pirâmide, ele também tem outros desenhos, outros formatos. Eu não vou digamos assim, alongar nessa discussão, mas é muito interessante para quem realmente quer ter uma melhoria nos resultados de venda, que conheça essas necessidades, que perceba o nível de consciência desse cliente, até para poder apresentar uma explicação mais clara. Quando ele tem menos consciência, você precisa oferecer uma grande quantidade de explicação. Storytelling tem a ver com você utilizar da história, né, da contação de história, de algo que vai envolvendo esse possível cliente, né? Trazer uma realidade dele, por exemplo, numa área específica, atrelando um exemplo de digitalização. Então, começa ali a ter informações sobre esse produto. E, a partir disso, ele vai crescendo e ele tem um nível de consciência muito alto e essa muito baixo, né? Ele tem pouca consciência e ele vai ampliando essa consciência e aqui ele vai acreditar que a sua solução, de fato, vai resolver esse problema. Então, essa é também uma forma de explicar. A outra é com o funil de vendas, que eu falei, que eu comentaria um pouco antes. Você vê que é uma pirâmide invertida, onde você tem aqui nesse topo um grande, digamos assim, funil, onde tem várias pessoas. Essas pessoas estão por aqui. De repente, se ela começa a ver uma informação sua no Instagram, um conteúdo específico sobre digitalização, ela, opa, me interessei por assunto. Aí ela entra nesse funil, ela passa a ter uma conscientização desse problema, ela descobre, ela começa a ter descobertas sobre essa questão, mais informação, ela começa a avaliar a possibilidade de ter esse serviço, de ter essa atividade, ela passa a ter intenção disso, dizer, olha, eu quero e vou verificar de que forma eu posso conseguir, e efetivamente ela compra essa solução sua e depois ela passa a ser um cliente recorrente, um cliente que está sempre ali comprando e participando das ações, querendo renovar, indicando para outras pessoas, tá? Esse é um funil de vendas. E aqui nós temos o pai, digamos assim, dessa abordagem, que é o Eugênio Schwartz. Ele trouxe essa perspectiva, né, lá em 1966, estudando o assunto Quem Quer
se especializar mais, precisa aí conhecer um pouco dessa história e estudar essa perspectiva do Schwartz, tá? Então, ele traz aqui que o nível de consciência, o estágio de conscientização, indica o nível de conhecimento que possíveis clientes têm sobre suas próprias dores, as soluções disponíveis e o produto que a sua marca oferece para solucionar esta dor, tá? Olha a dor aí, voltando, né? Voltando a falar que dor significa um problema maior, um incômodo maior, tá? Quando a gente tem uma dor de dente, por exemplo, a gente tem que resolver de imediato. E geralmente a gente só vai no dentista para resolver essas dores, né? Quando tem alguma dor, ou médico de maneira geral. Então, é justamente isso. Está doendo, a gente precisa estar ali pronto para, inclusive, poder ajudar esse cliente quando essa dor chega. Então, agora a gente precisa pensar um pouco sobre como é que a gente pode facilitar a vida do nosso cliente para fechamento de contratos, tá? Para uma análise mais assertiva. Então, a gente precisa, de fato, ter propostas mais claras, tá? Ter propostas mais compactas, que realmente represente... O cliente quer saber do preço, né? Quanto é que está custando. É claro que você não vai chegar e colocar só uma folha e o preço ali. Você precisa explicar aquela proposta, mas explicar de uma forma sintética. Apresentar cenários, às vezes, não um só, pode apresentar mais cenários para o cliente, para que ele veja que o que ele estava propondo inicialmente está muito caro, está difícil, é inviável, mas você está apresentando um segundo ou terceiro cenário com a viabilidade maior, com um custo mais baixo, com um planejamento mais assertivo, tá? Então, é importante a gente ter isso. E fazer follow-up. Follow-up é algo que é essencial. Vejo muita gente errando nisso, fazendo a proposta e deixando só a cargo do cliente entrar em contato ou não, e aí passa um mês, 2, 6 meses, um ano, e a coisa não acontece. Então, é necessário você acompanhar esse possível cliente. Essa prestação de serviço, ela precisa se dar desde o início. Se você está ali buscando informação, conversando com as pessoas, você tende a ser um prestador de serviço melhor, né? E tenha parceiros, não tenha medo realmente de perguntar, coloque em prática tá, o que você sabe, não vai ser de fato perfeito. A gente tem essa mania perfeccionista, né? A gente, estou falando todo mundo, eu já vivi muito isso e deixei de fazer muita coisa pelo perfeccionismo, ou demorei a fazer. E depois que eu percebi que não precisava ser perfeito, que essa perfeição a gente ia buscando ao longo do tempo, mas sempre agindo, né? Busco perfeição, mas sempre eu estou agindo, eu sempre estou fazendo. Os cursos que eu faço, nem sempre às vezes estão completos, mas eu já vou lançando, vou fazendo aulas, vou, enfim, convidando as pessoas. É assim que a gente vai crescendo, tá? Então, não precisa ser perfeito, você precisa colocar de fato em prática. Eu vou também deixar esses slides disponíveis, vou colocar o link aí para vocês, né? A coordenação vai passar esse material, e também vou deixar um outro PDF com dicas muito úteis em relação a isso, né? Para que a gente possa quebrar essas crenças, para que você realmente possa olhar essas dicas e dizer, poxa, é assim, é legal, eu tive um insight com essa informação aqui, então também vai ficar aí de presente para você esse slide, tá? Não vou nem mostrar ele aqui, mas vai ficar de surpresa para quando vocês abrirem, ok? Vale a pena ver. Olha só, isso que eu fiz agora aí, inclusive, se eu tirar até a câmera, esse compartilhamento, é uma ação, não foi nem planejada, assim, por mim, vou fazer e tal, mas isso gera curiosidade, né? Gera interesse. Nossa, um PDF com dicas e tal, o que é que será que vem de lá? Então, nós seres humanos somos muito curiosos também, né? Então, o que a gente puder fazer, gerar esse storytelling que eu falei anteriormente, né? Para que esse cliente tenha interesse, para que ele tenha curiosidade sobre o assunto e tal. Nada muito demorado, nada muito longo, mas também não é algo construído assim, tal, contou uma história em 5 segundos, tá? Então, é preciso você pensar realmente em algumas estruturas e tal, para poder construir esses storytellings, tá? Então, vamos lá, continuar os nossos slides, porque a gente está fechando essa parte aqui do viés comercial e de marketing para entrar na parte técnica, tá? Lembrando que existem muitos pontos que podem fazer grande diferença em relação aí à sua presença como um prestador de serviço, tá? Ser uma pessoa com empatia não significa que você é uma pessoa
bem-humorado o tempo todo, uma pessoa, sabe, que trabalha, que faz todo mundo sorrir, não. Ser uma pessoa com uma boa empatia é você realmente ser uma pessoa agradável, né, aprazível de se conversar. Ter segurança, olhar nos olhos, tá, desse cliente, não titubear, tá, falar aquilo que você sabe, e quanto mais prática você tem nisso, é melhor. Então, treine no espelho, converse com você mesmo, chame pessoas próximas, vai treinando, tá? Para que você possa melhorar cada vez mais esse discurso com o seu cliente, com o seu contratante, tá? Ouvir e levar também soluções práticas, isso é importante, sempre ao longo dos projetos e até anteriormente a eles, na elaboração da proposta, você precisa ter soluções, precisa ter novas ideias, tá? E para isso você tem que estar estudando. Clareza das propostas, isso eu já falei, ser referência, autoridade, como no marketing chama, né? Uma autoridade na área, ser referência, você realmente está posicionado, bem posicionado, está escrevendo, falando sobre assuntos, sua empresa está ali com um bom material instrucional, né? Com uma boa comunicação, essa parte não vai dar nem para falar, é tanta coisa, tanta demanda, é tanta coisa para trazer aqui que, nossa, em 30 minutos, 40 minutos eu não conseguiria, tá? Mas, assim, tentei resumir o máximo que eu podia para poder trazer as informações que são mais importantes. A documentação atualizada também, sua empresa precisa estar estruturada, ou você como MEI, de repente, você como um autônomo, tá? Está com a documentação em dia, com os impostos pagos, para não ter problemas em relação a contratações, tá? Agora, vamos para o viés técnico. Espero que essa primeira parte comercial e de marketing tenha realmente trazido para você muitas informações e insights interessantes. Volta lá, assiste novamente, anote, eu falo rápido. Então, se você estiver assistindo 2x, é capaz de estar assistindo quase em 4x. Mas na gravação, né, às vezes eu gosto muito de assistir as palestras em 2x. Mas tem caras que falam muito rápido, como eu, às vezes, porque é tanto conteúdo, a gente vai falando assim de uma forma tão natural, como uma conversa, um bate-papo, que aí, enfim, às vezes o tempo passa rápido e com essa minha fala vai ter que assistir mesmo em 1x, ou no máximo, quiçá, em 1.5, tá? Então, vamos para a prestação de serviços em um viés técnico. Essa parte também é bem interessante. Também não vou me alongar muito, tá? Porque faz parte de um treinamento aqui de mais de 120 horas. Esse treinamento aqui que esses apontamentos que eu trouxe para vocês aqui em relação a esse viés técnico, tá? Primeira coisa é que a gente sabe que o papel ele está deixando de ser o principal suporte de registro da informação. Na verdade, existe uma substituição de suporte bem claramente para o digital, né? E isso faz parte da nossa evolução como ser humano. Existem suportes de registro da informação muito antigos e o papel não foi o primeiro deles, né? A gente vai registrando informação em vários lugares, de várias formas, as pinturas rupestres, a pedra, né? Os 10 mandamentos estavam lá escritos na pedra. Depois a gente vai para o papiro, para o pergaminho, é o papel que tem uma origem de 500 anos antes de Cristo, né? A origem chinesa. Ele é um suporte robusto, um suporte que chegou até aqui, mas será que ele vai continuar, né? Será que, claro, o legado continua, mas eu digo a produção documental, ela vai continuar sendo em papel? Isso são cenas para os próximos capítulos, tá? Mas a gente não pode dar a certeza nem de que o papel vai acabar, nem de que o papel ele vai permanecer sendo um suporte de registro da informação. Para mim, ele vai deixar de ser esse suporte. Para mim, o digital ele vem de fato agora para poder estruturar isso. Eu não sei o que, que vai ser daqui para frente, lá para frente, mas o momento que estamos passando é dessa substituição de suporte. Claro que os documentos analógicos que têm destinação permanente pela tabela de temporalidade, mesmo que digitalizados, eles não vão poder ser descartados, tá? Mas a produção de nato digitais é muito grande, efêmera, exponencial, é algo que nunca foi visto antes na história da sociedade, né? E a digitalização e a produção desses natos digitais, eles vão continuar seguindo um passo muito forte nesses próximos 5 anos. Então, quem atua nessa área, quem quer prestar serviço de gestão de documentos, tanto físicos quanto digitais, o momento é agora, tá? De se aperfeiçoar ou de ampliar, de acelerar as suas ações. O universo da digitalização de documentos é importante que você tenha esse conhecimento que existem normativas e técnicas, tá? Conhecer as normas, saber que existem muitas leis
e a parte técnica também é muito importante. Eu vou trazer para vocês aqui um cenário de leis muito rapidamente, tá? Mas antes é preciso entender o que é essa digitalização. A digitalização ela é um conjunto de procedimentos que vai propiciar a derivação de um representante digital, tá? Ou seja, ela vem a partir de um documento que é analógico, originário de estado analógico, e ele passa a se constituir um representante digital a partir dos requisitos normativos e técnicos que nós vamos ver um pouco aqui a seguir, tá? Então, para você ter um documento digitalizado, que é diferente do nato digital, porque o nato digital ele já nasce digital. Você não precisa imprimir nunca. Você fez o documento, assinou ali com a sua assinatura, seja uma assinatura simples, avançada ou qualificada, de acordo com a lei a 14063, né, e o decreto 10.543, que são normativas sobre assinatura digital. Tem documentos que podem ter certificação digital, outros não, tá? Então é importante a gente ter essa percepção. Mas aí é um documento nato digital. O digitalizado, ele também vai ter uma assinatura, tá? Mas ele nasceu primeiro no analógico, ou seja, você tem ali uma ata assinada, relatórios e tal, e você pegou esse documento, colocou num scanner ou num equipamento de captura, fez a transformação desse documento, né, essa captura, e gerou-se um representante digital a partir disso aí, tá? E essa definição serve tanto para acervo arquivístico, quanto bibliográfico, quanto museológico, tá? E essa é a miscelânea de leis que nós temos, e nem todas estão aqui, tá? Existem muitas normativas e cada área tem legislações específicas, então a gente tem educação, saúde, sistema financeiro, nós temos medidas provisórias, nossa, é muita coisa, tá? Então você precisa, se quiser trabalhar nessa área, atuar ou continuar trabalhando, precisa se atualizar. Inclusive a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem um impacto direto nas relações da gestão documental, tá? Tanto do ponto de vista dos documentos sensíveis, prontuários do paciente, documentos da área acadêmica, que precisam ter um certo sigilo, e tantos outros documentos, quanto na parte de transferência, por exemplo, internacional de dados, com essa questão do uso de nuvens, né? De data centers, de storages, enfim, com o uso da nuvem em si, dos clouds, você tem um problema aí relacionado ao armazenamento de documentos em outros países, por exemplo. Então, tem que analisar essa legislação, ter os cuidados necessários para que você não esteja aí com certa insegurança jurídica nesses documentos digitais, ok? E se você tiver com essa insegurança, é capaz de você ter realmente um documento que não tem valor legal. E aí é um grande problema. A digitalização, você precisa ter esses cuidados. Melhore seu vocabulário, tá? Desculpa aqui o S a mais. Com glossários, com o próprio glossário das leis, a legislação geralmente antes vem ali alguns conceitos interessantes, uma coletânea também de leis, o próprio Arquivo Nacional disponibiliza. Esse vocabulário seu é importante para que você melhore a sua prestação de serviço, tá? Melhore a conversação com os seus stakeholders, né? Que são as partes interessadas nos projetos que você venha desenvolver nas instituições públicas e privadas, tá? E essas são perguntas que geralmente são feitas em projetos de digitalização. Será que após eu digitalizar os documentos em papel, eles podem ser descartados? O que é que eu posso fazer para ter uma qualidade nessa digitalização? E será que um projeto ele realmente é lucrativo? Como é que eu posso fazer para fazer um projeto de digitalização bem feito, mas que eu tenha o meu lucro, tá? Então são perguntas que não são tão simples de responder, tá? A primeira, então, quando a gente fala pode ser descartado ou não, depende. Pode, em determinadas situações, por exemplo, se não for um documento com a destinação final como guarda permanente, se a destinação final desse documento vier a ser um dia a eliminação por conta do seu prazo de temporalidade, sim, você pode digitalizar e você pode vir a descartar esse documento original. Agora, isso legalmente falando, mas se a instituição não tiver pronta tecnicamente, se não tiver, de fato, uma maturidade institucional para fazer descarte, você
mesmo que a lei diga que pode, é melhor não fazer. E essa maturidade ela vai vir de implantação, primeiro, claro, criação, e a implantação das políticas de preservação, de acesso, de segurança da informação. E não é só segurança da informação, como algumas instituições estão fazendo. Você pega lá a família da ISO 27000 e implementa. Não é isso. A gente precisa ter políticas de preservação digital, política de acesso à informação. A gente precisa ter uma boa gestão documental estruturada para a gente poder realmente pensar em fazer descarte de documentos analógicos a partir da digitalização. E ainda tendo essa estrutura toda, a gente precisa reavaliar, analisar, ver os pormenores, né? As dificuldades que a gente pode ter nesse processo e realmente só tomar essa decisão do descarte quando a gente estiver seguro suficiente para isso. E, ainda assim, os documentos permanentes, com valor histórico, com valor secundário, né? Um valor histórico de pesquisa, informativo, eles não poderão ser descartados o original, mesmo que digitalizados, tá? E aí, para fazer projetos de qualidade, rentáveis, eu tenho um método, né? Eu estruturei, a partir desses últimos anos, dos estudos de mestrado, dos estudos doutorais. Então, uma forma aqui que, do ponto de vista mais simples, para que você possa, e mais didático, ele foi trazido em 6 pilares, tá? Esse método. E é justamente aqui que vem o viés técnico, porque para fazer uma boa digitalização, para mim, precisa pensar nesses 6 pilares. E dentro desses 6 pilares tem muito mais coisa, tá? Eu vou deixar só pontuado para você aqui, nosso horário já está terminando, então eu vou deixar pontuado, porque todos esses pilares você tem aí a possibilidade de realizar serviços neles, tá? Você pode fazer uma coisa ampla, realmente fazendo a digitalização e abarcando todos esses pontos, como você pode fazer questões pontuais. Então, vamos lá, sobre essa parte da tétrade da digitalização, que é um dos pilares mais importantes, não vou dizer mais importantes, mas é um pilar extremamente importante, é você ter a percepção de que a digitalização ela é feita para dar acesso a quem tem direito a ter esse acesso, pode ser um acesso ostensivo, né, para todo mundo, com documento público, disponível num repositório para as pessoas acessarem, pesquisarem, um repositório confiável, e para preservação, para que você realmente garanta que esse documento ele vai ser mantido pelo tempo que for necessário, mesmo que seja para sempre, tá? Então, essa tétrade, ela envolve essas duas missões, que são nossas missões como profissionais de gestão de documentos e informações, é dar acesso e garantir a preservação, né? E você tem a segurança e o compliance como base de apoio, ou seja, esses documentos que devem ser acessados e precisam ser preservados têm que estar seguros. E o compliance, a conformidade, né? Você precisa ter feito uma digitalização em conformidade com as leis, normas internas e com questões externas, desculpa, e com questões internas também, com resoluções, com manuais internos de cada instituição, tá? Então, essa tétrade é super importante. E mais um pilar dos do nosso método de digitalização top tem a ver com esses 10 passos da transformação digital a partir da gestão de documentos. E por que eu coloquei aqui como oportunidade? Porque cada ponto desse é um ponto realmente de prestação de serviços. É um ponto que você pode, por exemplo, cobrar para você. Eu acabei de fazer um projeto desse agora, assim, de dar um apoio técnico às comissões, seja uma comissão permanente de avaliação de documentos, uma comissão de modernização da gestão de documentos, ou seja, eu estou sendo pago para poder apoiar as ações, para poder ajudar no cumprimento das atribuições dessas comissões. Eu posso também fazer diagnóstico, ser pago para fazer um diagnóstico. Posso treinar também, acabei de fazer, e faço sempre, na verdade, né? Tanto online, mas eu acabei de fazer uma presencial para capacitar uma comissão permanente de avaliação de documentos. Programa basilar, um plano de ação de curto, médio e longo prazo, tá? Então, aqui eu não vou explicar em detalhes esses 10 passos, mas ele também norteia muito o nosso método de digitalização top, porque esses 4 pontos iniciais aqui, eles são realmente a base para que a gente possa construir uma transformação digital numa instituição. Não é software de gestão e preservação de documentos digitais apenas, tá? Não que eu esteja desvalorizando o software, eles são fundamentais os softwares, mas eles sozinhos não fazem nada se a gente não tiver uma boa gestão documental.
E aí nós precisamos também ter políticas e manuais, precisamos ter um arquivo central estruturado, pulsante, um centro de informação, e tanto a elaboração como a aplicação do plano de classificação e tabela de temporalidade. São outros 3 requisitos que também cabem muito aí a presença do profissional da informação na execução, no apoio técnico desses pontos. E muito mais os projetos específicos, né? Porque quando você tem um plano de ação de curto, médio e longo prazo, a partir disso você desenvolve os projetos. Por exemplo, a digitalização de documentos. Você pode ter um projeto específico para digitalizar um setor X e com um corte cronológico Y. Então, você tem um projeto e você vai precisar de alguém que possa executar. Primeiro, você precisa de alguém para fazer o projeto e também para executar. E essa pode ser a mesma pessoa, de repente. Então, todos eles são possíveis áreas de serviço, sem contar com softwares, implantação, com desenvolvimento de requisitos. Eu hoje participo de equipe para poder elaborar software de gestão eletrônica de documentos, ou de SCM, ou SIGAD, tá? Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. E, claro, fazer a gestão e a preservação disso, tudo que também não é só o software, né? Você precisa das políticas, você precisa de um programa de preservação digital que abarque, que envolva tudo isso aqui, tá? Um outro pilar, o terceiro pilar do nosso método de digitalização top é o modelo QD3E. Esse modelo é mais para produtividade em projeto de digitalização. Não dá para fazer projeto de digitalização falando só em qualidade. Qualidade é uma obrigação nossa. Qualidade é o que as empresas dizem como diferencial, e não é diferencial. É uma obrigação, só que você precisa ser rápido também. Então, não adianta você fazer com qualidade, mas você não ter velocidade. Então, é preciso você ter dinamismo, fazer o mais rápido que você puder, com a maior qualidade que você puder, no menor tempo que puder. Essa é a fórmula mágica do projeto de digitalização, né? E de qualquer outro projeto em outras áreas. É fazer com rapidez, com qualidade e no menor tempo. Então, essa é a base do método QD3E, que eu também não vou trazer aqui, como eu falei, é um curso de mais de 120 horas aqui, que eu estou em 30 minutos, 40 minutos, resumindo, tá? O antes, o durante e o depois também de projetos, porque esse ponto aqui é muito, muito, muito importante a gente considerar, que é nossos próximos 3 pilares, né, do nosso método de digitalização top. E aí eu divido aqui, só para você ter uma visão um pouco diferenciada, de que o antes ele vai trazer para você metas e planejamento, o durante ele vai trazer para você a execução, o monitoramento desse projeto e a finalização do mesmo. E nós temos o depois como a gestão e a preservação desses documentos digitais. Ou seja, nós temos aqui uma estrutura bem montada para que você perceba aqui que a digitalização ela não é feita só nas etapas da digitalização. É necessário você ter definições prévias, tá? E aqui eu vou trazer para você, muito rapidamente também, que nós precisamos, no antes da digitalização, sempre estar ligados na validade jurídica dos documentos digitais. Não dá para fazer digitalização sem ter isso como premissa. Qualquer coisa, qualquer documento digital precisa ter validade jurídica, tá? Então, precisa ser válido. Se eu fizer uma digitalização que não tem essa validade, já era, né? Outros pontos importantes do antes é conhecimento da legislação e das normas, é a definição das metas do projeto, porque sem metas, como é que eu faço um planejamento? Então, eu defino uma meta SMART, né? Aquela meta que é específica, que é mensurável, que é alcançável, relevante, que tem um tempo, um prazo. A partir dessa meta, eu planejo as coisas, tá? E esse planejamento ele vai trazer quais são as metodologias, quais os tipos de scanner que eu vou usar no projeto, quais os tipos de softwares, né? Eu vou usar tanto software de captura do representante digital, quanto da questão da gestão desses documentos digitais. Eu vou também pensar numa planilha de formação de preço, tá? Na elaboração dos termos de referência ou especificações técnicas, ou tanto faz. Então, esse é o antes da digitalização. Se eu não tiver bem estruturado esse processo, eu não consigo ir para o durante. E o durante, como alguns acham, às vezes, que as etapas, por exemplo, a parte de preparação é antes. Não é antes, a preparação ela faz parte da digitalização. E ela é o durante. Também pensando na validade jurídica, sempre, tá? E aí nós vamos para as etapas,
nós vamos para assinatura e certificação digital e melhores práticas. Claro que a assinatura e certificação também, se você for olhar aqui, ela vai estar nas etapas da digitalização, mas eu gosto sempre de reforçar aqui, de colocar como final, porque tem muita gente fazendo digitalização e não assinando esses documentos digitalizados. Então, isso é muito importante fazer. E vocês percebem que tudo isso aqui, vou voltar para o antes, tudo isso aqui é oportunidade de prestação de serviço. Todos esses itens aqui você pode atuar como prestador de serviço, tá? O durante, ainda mais, né? Se você está ali nas etapas, fazendo digitalização de documentos. Não vou também me ater muito nisso aqui, mas deixei o slide para que você conheça um pouco das etapas. Projetos geralmente vão em torno dessas etapas, mas tem uma ou outra mudança, né? Você receber o documento, preparar ele num birô, né, numa central de digitalização, você fazer uma captura analógica ou a digitalização, porque essa fase também é chamada de digitalização, indexar bem o processo, fazer a extração de dados em OCR, né, utilizar essa base de dados, nem sempre é necessário, mas hoje em dia cada vez mais. O controle de qualidade também, porque está aqui, mas na verdade é algo que faz parte de todo o processo, né? A qualidade, é só para uma questão didática, e também para você dizer assim, ó, você só vai assinar esse representante digital, só vai existir mesmo quando eu verificar que, de fato, esse documento ele está com a qualidade necessária. Cumprindo os requisitos lá do decreto 10278, né? Requisitos de resolução, 300 dpi, os metadados e tudo mais, tá? Assinatura digital, faço a guarda digital desses documentos, ou seja, um armazenamento, e aí eu vou ter uma segunda fase aqui, que vai ser a gestão e preservação desse documento digital, tá? E, do ponto de vista do físico, remontar e devolver, remontar ou entregar nos lotes, aí depende do projeto, tá? Esse é o durante. E o depois, para a gente finalizar essa nossa palestra hoje, é também manter a validade jurídica, obviamente, está presente nesses três momentos, a gente pensar sempre nisso, tendo como cerne a gestão de documentos digitais, a preservação de documentos digitais, tá? A questão da cibersegurança e a curadoria. Então, esses quatro elementos aí, eles fazem parte do processo de depois da digitalização. A gente, depois que um documento, um representante digital, ele existe, eu preciso fazer a gestão dele para que ele continue tendo validade jurídica pelo tempo que for necessário, de acordo com a tabela de temporalidade, de acordo com a destinação final desses documentos, e assim eu consigo cumprir esse ciclo, tá? Então, esses são os pontos. Eu quero, desde já, agradecer a você. Coloco aí um QR Code do nosso curso, do Zero Paper, caso você queira participar desse curso. Na verdade, estou fazendo aqui 3 convites, né? O primeiro é o Zero Paper, então é só você acessar aí o meu site, o pablosoledade.com.br, que você vai ter as informações. O segundo convite é o Clube da Gestão Documental, no qual eu e a Tati Cabral, que inclusive é palestrante desse evento também, somos anfitriões. Você pode aí experimentar por um mês esse clube, verificar se de fato faz sentido para você continuar e estar com essa comunidade aí de profissionais que atuam com gestão de documentos. É um clube muito interessante, muito interativo. Então, também está feito o convite aí para você. E o terceiro e último é a nossa pós-graduação em preservação e gestão de documentos digitais, que é uma pós-graduação. Não sei se exatamente na hora que você estiver assistindo aqui essa palestra ainda teremos vagas, né? Porque a gente tem uma quantidade muito limitada de vagas, porque é um curso online, tá? É um curso remoto, mas com as aulas ao vivo, síncronas, tá? Claro que fica gravado, mas você precisa estar assistindo de forma síncrona. A gente já tem uma turma praticamente fechada, mas se você tiver interesse, clique aí nesse link para poder saber mais informações disso, tá certo? Eu vou deixar também meus contatos aqui, o escolagdi.com, que é o site oficial da nossa escola, o meu e-mail, pablosoledade.com.br, contato@pablosoledade, e principalmente aí o Instagram, por favor, me sigam lá, podem entrar em contato comigo por mensagem, por direct, que eu respondo com todo prazer, pode não responder exatamente na mesma hora, mas vou responder sim para você, se você tiver alguma dúvida sobre essa palestra ou sobre esses três convites que te fiz, ou outros produtos, infoprodutos, ou nossa agenda também do ano, tá certo? Então, agradeço demais aqui a vocês do segundo encontro, a essa coordenação maravilhosa, essa oportunidade mágica de estar falando com você sobre preservação
digital, sobre gestão de documentos digitais, sobre digitalização na ótica da prestação de serviços, porque muita oportunidade tem por aí para você. Um grande abraço, até mais, valeu, até a próxima.